Boa noite a todos aqueles que nos assistem pelo portal da Câmara, pela nossa página da Câmara do Facebook. Nós tivemos um ligeiro atraso para iniciarmos essa sessão. Eu gostaria de justificar. Estávamos com um problema técnico quanto à transmissão pela página do Facebook, mas esse problema já foi solucionado. Agradeço o empenho do funcionário João Paulo aqui. Então, daremos início à 24ª sessão ordinária de 2021, do qual, havendo quórum, eu declaro aberta, solicitando a todos que fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Passaremos agora à leitura, discussão e votação da ata número 38 da 23ª sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2021. Às 19 horas do dia 20 de setembro de 2021, teve início a sessão ordinária de número 23 da legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Maurício Ordini Neto, e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Leitura, discussão e votação da ata número 37. A ata foi aprovada por unanimidade. Primeiro expediente. Leitura dos requerimentos 46 de 2021. Leitura da moção número 68 de 2021. Leitura das indicações 298, 299, 300, 301 de 2021. Segundo expediente. A palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão ordinária encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal de Itanhandu e também podem ser acessados através do portal da Câmara de Itanhandu, no endereço www.itanhandu.cam.mg.gov.br. No link TV Legislativa. Ordem do dia. Leitura do projeto de lei 84/2021. Discussão e votação dos projetos de lei número 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 de 2021. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Presidente Maurício Ordini Neto, não havendo vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, convoco a todos para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 27 de setembro de 2021. Declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, Thalita Monique de Oliveira, secretária da mesa, a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Sala das Sessões, 20 de setembro de 2021. Ata em conformidade com a resolução 003/2020, de 18 de dezembro de 2020. Aqueles que estiverem de acordo com a presente ata permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a ata sua unanimidade. Passaremos ao primeiro expediente com a leitura das proposições, iniciando pelos requerimentos. Requerimento número 47, 2021, do vereador Éder. A Prefeitura, por meio de seus representantes, diz ter um projeto para transposição de água da parte mais alta do bairro Ressaca para a parte mais baixa, sentido a casa do senhor Darcy Alvarenga e vizinhos. Dessa forma, questiono se realmente há esse projeto de forma escrita e quais são os planos de ação com prazos, previsões, dotações e todo o seu escopo. Requerimento número 48, 2021. Desculpa. Diante do presente requerimento, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Vereador Sandro? Aprovo. Pierre? Aprovo. Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Cleberson? Aprovo. David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado o requerimento 047, a sua unanimidade. Passaremos ao requerimento 048. Requerimento 48/2021 do vereador Maurício. Gostaria de solicitar a resposta aos seguintes questionamentos. Como se encontra o abastecimento de água do município?
Sabe-se que na zona urbana, os principais bairros que vêm enfrentando crise de abastecimento de água são Industrial, Ponte Alta, Monte Verde, Jardim Panorama, Vila Carneiro, Parte Alta e Estiva. Assim sendo, qual o diagnóstico e prognóstico para a solução de falta d'água em cada bairro citado acima? Letra C. As zonas rurais também têm enfrentado grandes crises de abastecimento de água. Quais os poços artesianos existentes e quais suas localidades? Eles apresentam volume suficiente de água para suprir o abastecimento da população que dele necessita? Letra D. No bairro Jardim Especial, o que será feito de investimento para solucionar a crise hídrica? Se houver, qual a expectativa de prazo para se iniciar as obras? Letra E. O que foi feito desde os anos 2000 de investimento para ampliar a oferta e volume de água e sua distribuição, tanto na parte urbana quanto na rural? Letra F. O que a Prefeitura Municipal já fez neste mandato para solucionar o problema de falta d'água? Letra G. O que a Prefeitura Municipal ainda pretende fazer nessa gestão para solucionar o problema de falta d'água nas localidades que estão em falta? E H. A Prefeitura pretende pedir aos munícipes o racionamento de água, a exemplo de como já está sendo feito nas cidades circunvizinhas? Se sim, quando? Diante do presente requerimento, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro? Aprovo. Pierre? Aprovo. Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Cleberson? Requerimento importante, vai de encontro com o que eu falei semana passada, de nós entendermos, né, a dinâmica dos trabalhos da Prefeitura, quais são as metas, para a gente cobrar depois os prazos. Então, eu aprovo o requerimento do colega vereador. Obrigado, Cleberson. Como voto, vereador David? Aprovo. Sem dúvida alguma, esse requerimento vai ser muito importante devido a vários questionamentos que vêm sendo feitos, para que a gente entenda com clareza e profundidade o que realmente acontece no município e caso eu não me sinta contente com as respostas, eu ainda serei mais profundo quando num próximo eventual requerimento, para que fique mais claro ainda. Declaro, portanto, aprovado o requerimento 48/2021. Passamos ao requerimento 49. Requerimento 49 de 2021 dos vereadores Éder, Maurício, Pierre e Thalita. Solicitamos que seja enviada a cópia do contrato com a empreiteira que realiza serviço na Escola Ana Carlos e ainda quais os entraves para que a obra do refeitório da referida escola não seja feita e terminada. E quais os planos futuros já de curto prazo para resolver estes problemas. Diante do presente requerimento, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro? Aprovo. Pierre? Aprovo. Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Cleberson? Aprovo. David? Aprovo. Assim sendo, declaro aprovado a unanimidade o requerimento 49. Passamos à leitura das portarias. Portaria número 23 de 2021. Determina a data das sessões ordinárias para o mês de outubro de 2021. A mesa da Câmara Municipal de Tendu, Estado de Minas Gerais, no uso de uma de suas atribuições legais, resolve, em concordância com o artigo 145 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tendu, ficam estabelecidos os dias 4, 18 e 25, às 19 horas, para as sessões ordinárias do mês de outubro de 2021. Portaria número 24 de 2021. Dispõe sobre pontos facultativos. A mesa da Câmara Municipal de Tendu, Estado de Minas Gerais, no uso de uma de suas atribuições legais, considerando que não haverá expediente na Prefeitura Municipal de Tendu nos dias 11 e 12 de outubro de 2021, decreto número 4.917, considerando que o Legislativo Municipal necessita disciplinar a matéria, resolve, não haverá expediente na Câmara Municipal de Tendu nos dias 11 e 12 de outubro de 2021. Passaremos à leitura das moções. Moção de apoio número 69 de 2021. Em sessão ordinária realizada nessa data, foi requerida pelo vereador Éder de Almeida Pinto Benício, apresentada à mesa, ouvido o soberano plenário, dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de apoio e aprovação do projeto de lei 2022-2019. O referido projeto versa sobre regulamentação do exercício da profissão de despachante documentalista. Há 2 anos, sob estudo pelo Senado, o projeto caminha para sua deliberação
Dessa forma, esse vereador, e creio que toda a nossa Casa Legislativa, seja favorável e apoiador de tal iniciativa, dando que em nossa cidade há vários profissionais dessa área com valoroso trabalho prestado à comunidade. Amparado pelo registro do Conselho da categoria de lei número 10.602/02, cujas atribuições de atendimento público, serviço especializado compreende registros e licenças de carteira de habilitação, alvará de funcionamento, documentos de veículos e outros correlacionados. A disponibilidade de serviço tem atendido satisfatoriamente os cidadãos, proporcionando a todos pronto atendimento face às necessidades almejadas. Uma cópia dessa moção será enviada digitalmente ao Senado através dos gabinetes de Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco. Por se tratar de uma moção de apoio a um projeto, eu acho importante que a gente vote, um projeto de lei, é importante que a gente vote, ponha em discussão a referida moção. Então, diante da referida moção de apoio ao projeto de lei, obviamente, que para mim é de suma importância, que regulamenta a profissão do despachante documentalista, com o voto, vereadora Thalita. Aprovo. Sandro. Aprovo. Pierre. Importante iniciativa. Está desligado. Está desligado. Importante iniciativa do colega Éder. Voto favorável. Rivaldo. Aprovo. Luiz Fernando. Aprovo. Éder. Agradeço a atenção da casa com relação à moção e aprovo. Cleberson. Aprovo. David. Aprovo. Então, declaro, portanto, aprovada a unanimidade a referida moção, que acredito eu também ser de suma importância, e parabenizo ao colega Éder já, desde logo, pela moção. Passaremos à leitura das indicações de 301 a 307. Indicação número 301 de 2021 dos vereadores Éder e Luiz Fernando. Solicitam ao Executivo Municipal que providencie a retirada do entulho no bairro Estiva, além da limpeza, desentupimento e manutenção do córrego local. Indicação número 302 de 2021 do vereador Éder. Solicita ao Executivo Municipal que realize um estudo em conformidade com as legislações ambientais e do CODEMA quanto à possibilidade da retirada das árvores na calçada da Rua Alexandre Moreira, passeio que fica atrás da Igreja Matriz. Indicação número 303 de 2021 do vereador Éder. Solicita ao Executivo Municipal que se atente às verbas vindouras para estudar a possibilidade de calçamento para o bairro Bom Sucesso, dado que o bairro cresceu e necessita dessa atenção, além, claro, de valorização na recreação esportiva por meio de academias ao ar livre e parquinho. Indicação número 304 de 2021 do vereador Éder. Solicita ao Executivo Municipal que volte a coletar a borracha asfáltica, como era feito em outras oportunidades, e acelere parcerias com granjas e outras empresas municipais para atenuar os custos e realizar melhorias em algumas áreas do tráfego da zona rural que merecem este cuidado. Indicação número 305 de 2021 do vereador Rivaldo. Solicito que a Prefeitura Municipal providencie melhorias e reparos nos calçamentos da rua Esther Pereira dos Reis e Gilson Machado, no bairro Monte Verde. Indicação número 306 de 2021 do vereador Rivaldo. Solicito que a Prefeitura Municipal providencie a poda ou retirada dos bambus localizados próximo à passarela de ferro na rua Oscar Guedes, que liga o bairro Centro ao bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 307 de 2021 do vereador Rivaldo. Solicito que a Prefeitura Municipal providencie com urgência a limpeza e manutenção dos bueiros da cidade. Assim sendo, passaremos ao segundo expediente, com a palavra os vereadores por 10 minutos. Vou começar pelo líder de governo, senhor Rivaldo. O que pediu para fazer na pontinha de ferro ali? Tirar uns bambus para nós. Tem que notificar o Dirceu lá, que já vai ficar sugerado. Boa noite, nova diretora. Boa noite aos novos colegas vereadores, aos servidores da Câmara, João Paulo e Fernando. Boa noite a Ellen, representando a Associação Comercial. E boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara, através do Facebook. Gostaria de informar que a rua Antônio Bustamante da Costa vai retornar quarta-feira com a retirada dos paralelepípedos. Se Deus quiser, vai começar e não vai terminar, né? Esperamos que tenha um fim aqui lá.
E também gostaria de falar que as voltas às aulas deu tudo certo, graças a Deus. E o prefeito está mandando um projeto para a Câmara, para as secretarias gerais, a aquisição de um carro, de um automóvel pequeno simples. E com o líder do governo, por hoje, só que o tempo vai passar. E eu gostaria de pedir ao senhor presidente que o senhor poderia usar essa fala como vereador. Pode, aproveita o tempo aí, tranquilo. E gostaria de parabenizar o prefeito Paulinho pela passagem de mais um aniversário. Deixo aqui meu abraço especial, desejo muitas felicidades e que Deus o abençoe sempre, para continuar na sua missão de fazer o bem e cuidar de nossa cidade. Missão essa que tenho orgulho também de participar e contribuir. Conte comigo para cuidar e fazer o melhor para nosso empreendedor. Que Deus o abençoe e te proteja hoje e sempre. Abraço. No noite de hoje fiz 3 indicações. A primeira é sobre o calçamento do Monte Verde. Todos nós sabemos, para que o serviço de excelência seja feito naquele local, tem que ser retirado todos os bloquetes. Mas, enquanto isso não acontece, eu peço que dê atenção, em especial em algumas ruas do bairro, principalmente na rua Gilson Machado e Esther Pereira dos Reis, que tem local que o calçamento dos bloquetes estão saindo, e tem local que nem bloquete tem. E eu queria agradecer ao Eric pela intenção que ele teve de colocar um pó de pedra, tem um tempo atrás, que ele colocou um pó de pedra a minimizar o problema. Mas eu até falei, se chovesse, o pó de pedra ia sair e ia ficar um buraco. E choveu um pouquinho, o pó de pedra saiu e está um buraco. Passei por lá hoje e pude deparar com isso. Então eu peço que dê atenção naquele bairro, porque todas as ruas têm um problema, mas essas 2 ruas os problemas são maiores. E fiz uma indicação também sobre o bambuzeiro do pontilhão de ferro que dá acesso ao bairro Nossa Senhora de Fátima. Então, os bambuzeiros tem muito bambu lá e está atrapalhando a iluminação e está impedindo a claridade. E eu tive um relato nesse final de semana que teve um homem correr atrás de uma jovem. Então, as pessoas ficam à mercê perdão da palavra, esses vagabundos e criminosos. E eu peço que o executivo dê atenção lá, porque lá passa muita gente e as pessoas não têm segurança passando naquele local. E a terceira indicação minha são os bueiros, que muitos colegas vereadores, que o Sandro fez, o David fez também, sobre o entupimento dos bueiros. Então tem muito bueiro entupido, não tem vazão de água e precisa de uma manutenção, uma limpeza. No sábado choveu pouco e teve ruas que eu acompanhei e já estavam alagadas. E nem começou o tempo da chuva. Ao começar o tempo da chuva, o pessoal vai vir falar e vai falar com razão. E eu peço que antes de começar a chuva, que dê atenção para esses bairros. São vários bairros, vários pontos que estão precisando de manutenção dos bueiros. Sexta-feira passada, eu estive fazendo uma visita nas escolas do nosso município. Hoje, vários colegas vereadores, juntamente com o prefeito, também estiveram e várias escolas estão retornando às aulas. Estive observando e vi que toda a equipe de professores, diretores, funcionários estão devidamente treinados e orientados para seguir todos os protocolos e garantir a segurança dos alunos. Todo o ambiente foi sinalizado para receber os alunos e colaboradores. Pai, mãe, alunos e responsáveis, fiquem tranquilos, que a Secretaria da Educação está pronta para essa missão. Que a volta às aulas seja com segurança e que Deus abençoe todos, e tenho certeza que vai dar certo. Antes de terminar minha fala, eu venho ensinar os meus sinceros pesares aos meus amigos Adriano e Juliana e a todos os familiares que hoje sua mãe partiu para junto de Deus. Ela era uma pessoa honesta, guerreira e, acima de tudo, uma pessoa íntegra. Tenho certeza que ela cumpriu o papel dela aqui na Terra. E desejo a eles força. Se precisar de uma coisa, estou aqui à disposição, conte comigo. Amigos é nas horas difíceis, não são nas horas fáceis. E por hoje é só com a minha fala. Desejo a todos uma boa noite e uma semana abençoada. Obrigado, Rivaldo. Passo agora a palavra ao vereador Éder.
Boa noite a todos. Cumprimento meus colegas vereadores, mesa diretora, assessores e servidores aqui da Câmara, a Ellen Munícipe aqui presente. Cumprimento também quem nos acompanha pelas redes sociais e o portal da Câmara. Semana passada fizemos uma visita importante na capital federal, Brasília, assim como outros colegas tinham feito, né? Fui com a Thalita, Mauricinho, Pierre. É uma visita muito importante, além de capacitação, né, de cursos. Fizemos aí a visita aos parlamentares em busca de recursos, né? Então, ano que vem teremos eleições a níveis estaduais e federais. E fomos lá em busca desses recursos, que, sem dúvida, sem os nossos esforços, eles não chegam, né? Então, é muito importante esse papel do vereador em somar esse recurso. Então, levamos lá vários ofícios, documentos também anexos, para comprovar aí esses valores, né? Até projetos de engenharia, para que a gente possa lograr êxito aí nesse objetivo. No Instagram tem um vídeo, né, que eu falo um pouco mais detalhado sobre esses pedidos. Estou tentando colocar no Facebook também, mas já está uns 10-0 para o Facebook, mas em breve ele chega lá. Mas são pedidos aí, especialmente da área do esporte, né, para que a gente possa tentar melhorar essas condições, além de pavimentação ali, um valor na casa de 500 mil ali para o Senado. É claro que são pedidos, né, ainda não tem nada certo, que a população cria uma expectativa em cima dessas verbas, mas foi um pedido e a gente espera, se Deus quiser, poder colher fruto disso, né? Com relação à volta às aulas, importante, hoje, pelo que vi, todos os colegas vereadores visitaram as escolas, tive o prazer de ir também. E isso dá força, né? A educação, ela, a nível nacional, ela passa, infelizmente, por uma desvalorização muito grande, né? A nível estadual. Mas aqui no município, graças a Deus, a educação sempre foi prioridade, né? Há vários mandatos isso. Graças a Deus, a educação nossa tem força, graças aos profissionais que tem e aos esforços, a todos envolvidos. E isso, graças a Deus, não é diferente esse ano. Então, é um momento que esse período de pandemia, que infelizmente assolou várias áreas, dentre elas a educação ficou muito sentida, né? Então, hoje é um dia importante, com todos os protocolos de segurança e todos os pareceres favoráveis aí dos comitês e comissões técnicas. A volta às aulas aconteceu, né, num período que eu particularmente considero aí bem importante, esse mês aí de setembro. E pelo que a gente viu, de fato, né, todos os cuidados, conforme o líder de governo, o Rivaldo, disse, com todas as atenções aí devidas, todos envolvidos, bastante treinados aí para isso, né, os alunos também eles seguindo o distanciamento, isso é muito bom e muito importante esse apoio dos parlamentares aqui de Itandu nesse assunto, que as pessoas se sentem, né, de uma certa forma, né, abraçadas aí, apoiadas por isso. Com relação à água, né, tem sido aí um problema crônico, né, e tem tirado o sono primeiro dos munícipes, né, quem fica sem água é uma situação lamentável e nós, enquanto agente público, né, enquanto políticos de Itandu, nós somos cobrados com razão, né, especialmente o PR, que é funcionário, né, desse setor. Com certeza eu vi lá em Brasília o que aconteceu, né, todo dia, e as pessoas cobrando. E eu confesso para vocês que eu tenho achado, parabéns aos munícipes, que eu tenho visto as cobranças, têm sido até bem educadas, né, pela situação, pela raiva que eu acho que todo mundo está. Eu tenho visto as cobranças, elas têm sido até bem ponderadas. Porque ficar sem água é muito difícil, nós falamos isso aqui várias vezes, e conforme outros colegas disseram, eu comungo dessa ideia, nós precisamos de plano, nós precisamos hoje de uma coisa que vai ter um prazo, o que vai ser feito amanhã, porque nós não podemos, amanhã está no mesmo patamar que nós estamos hoje, né? Daqui a um mês está na mesma situação. Então nós precisamos evoluir nesse assunto, que eu sei que não é fácil, mas eu acredito que daqui a um mês nós já precisamos ter algo de concreto sendo feito, né? E principalmente publicidade essas coisas, que a população já fica chateada de não ter água. Então quando ela não vai ter, mas ela recebe um aviso e ela tenta entender o porquê, isso talvez amenize um pouco, né, a situação, mas eu acredito que nós precisamos aí de um plano de ação urgente, né, de curto e médio prazo, para atenuar, porque a gente sabe que para resolver, vão muitos anos, né? Mas isso precisa ser feito sim. Né, lá no Jardim, que é a questão de falta d'água, então é uma questão de tirar água do rio agora, eu sei que é muito burocrático isso, mas talvez se esse pedido fosse feito lá no começo do ano, hoje, né, quase entrando em outubro, nós estaríamos em outro nível, né? E com relação ao centro da cidade e às regiões um pouco mais próximas, é a questão da distribuição, né? Então, foi aí um investimento que precisa ser feito para poder melhorar
vamos dizer assim, a capilaridade aí dessa água, que ela possa escoar melhor, né? Bom, com relação à árvore, eu recebi o pedido de um munícipe, e tudo que chega para mim eu trago para a Câmara, faço aí por meio. Primeiro eu tento resolver internamente, quando eu às vezes não sou atendido, a gente faz a indicação, porque a indicação é um documento que a gente dá na mão do munícipe, então esse é o meu jeito de trabalhar. Se não surtir efeito, a gente faz o requerimento, né? E depois outras ações. Porque é o jeito que nós temos para trabalhar, cada um tem o seu jeito, mas eu acredito que a indicação é a forma, vamos dizer assim, oficial nossa, é um documento, né? E eu recebi aqui, eu particularmente sou até contra podas de árvore, cortes de árvore, a não ser em situações em que realmente elas apresentam um certo risco. Então eu fui em loco acompanhar, eu vi ali atrás da igreja matriz, né, na Alexandre Moreira, em frente ali ao açougue da Lila, do outro lado da rua, realmente ali está saltando ali o passeio, está um pouco perigoso. Então eu fiz o pedido, desde que sejam atendidas as normas ambientais e tenha um plano de replantio, né, fica aqui o meu pedido para que seja atenuado esse assunto. E eu toquei nessa parte de árvore para dizer que eu tive a resposta de um requerimento que eu fiz com o colega Luiz Fernando, com relação às podas, além de podas radicais, cortes mesmo de árvore, que eu vi na rede social da Prefeitura, que as subpirunas, né, que estavam ali em frente ao Hotel Terra Sul, esses cortes foram repostos, né? Mas eu pedi uma série de documentos, porque até onde eu sei, infelizmente, esse corte ele foi feito sem a devida autorização, né? Então, o documento que eu recebi aqui, ele me deixou triste, porque eu recebi uma planilha de Excel impressa, né? Então não é um documento oficial, né? Não tem uma norma ambiental junto, não tem esse plano de replantio por escrito, né? Não tem uma coisa assim que a gente possa dizer com consistência, né? Então, uma resposta que me deixa triste, porque, para não usar até outra palavra, assim, fica um pouco amador o negócio e a gente quer trazer assim, um certo profissionalismo aqui dentro, porque o vereador ele tem poucas ações. Então, se ele não puder ter os documentos oficiais que amparam algumas ações, fica difícil para a gente trabalhar, né? Então, a planilha de Excel ainda, inclusive, com alguns campos a preencher. Então, isso me deixou um pouco chateado, porque a gente vem aqui fazer o nosso trabalho, né? A gente vai se capacitar, viaja, tenta trazer verba, procura estar atento às demandas do município, e aí quando a gente faz um pedido, infelizmente fica meio que à mercê, tem que ficar cobrando a resposta de requerimento, tem que ficar cobrando essas coisas. Então a gente precisa evoluir nesse assunto, né? É uma cobrança que eu faço, que eu fiz inclusive na legislatura passada. Eu tento trabalhar aqui com coerência. É lógico que volta e meia a gente vai falhar, que é normal do homem, mas a gente não precisa ter compromisso com esse erro. E eu tento trazer essa cobrança, porque é nosso papel social hoje tentar, na medida do possível, cada um representar aí o munícipe. Com relação a córregos aqui no município, em especial da Estiva, que fiz a indicação ao colega Luciano, que mora no local. Então, eu imagino, Luiz, que você receba essa cobrança da Estiva de forma ainda mais firme, né? Porque quem mora no local acaba recebendo mais essas cobranças. Então, no sábado, eu fui procurado por um munícipe da Estiva, então logo comuniquei ao Luiz Fernando, que ele tinha falado desse assunto semana passada, tem falado já direto. Eu falei na legislatura passada e outros, que ali aquele córrego precisa de uma solução também urgente, né? E eu fiz um pedido, né, uma indicação também para a Secretaria do Meio Ambiente na época, com relação a um córrego que tem na vila. Não tive resposta. Aí hoje, né, através de uma provocação minha, que me deram uma resposta ali em paralelo, que ali cadastrado no IGAM, né, essa que fica aqui na Vila Carneiro, que não pode ser feito nada. Então talvez essa resposta podia ter vindo antes, né? Então essas coisas acabam atrasando um pouco e causam um delay nosso com a população. E aí fica difícil, porque a credibilidade é nossa, né? Muitas vezes a ação é do executivo, mas a credibilidade ela é do vereador, né? Colega Caeta, se você me permite participar da sua fala, eu acho que hoje existem legislações ambientais que proíbem a prefeitura de fazer muita coisa na vila, na Estiva. Eu lembro, quanto mais criança, que a prefeitura punha a máquina, limpava, então ali durava um bom tempo. Hoje em dia, como que é feita essa limpeza? Vai 2 ou 3 funcionários, um na frente com a máquina de roçadeira, o outro limpando, e é um serviço muito paliativo, que ali 1 mês, 2, a junta acumula tudo de novo. E eu tenho relatos de pessoas lá que falam que esses dias estava um mau cheiro em casa, foi feito, tinha um rato morto, assim, que passa na porta da cozinha. Então,
é uma situação bem crítica, que precisa ser revista. E na minha fala eu também quero fazer a ponderação, mas que necessita de uma atenção positiva. Nós temos hoje 2 casos, que é a fila, como você diz, e a estiva. Esse governo está querendo, se Deus quiser, entregar os lotes na Ponte Alta. Lá também existe um córrego céu aberto. Então, está sendo construído com um bairro, não estou falando que não tem que criar, com o mesmo problema, mas a gente tem que, o poder executivo, não esse, faltou de outro para trás, mas daqui para frente, criar um sistema para que mantenha limpo, alguma coisa que ajude mais. Obrigado, desculpe aí entrar na sua fala. Imagina, estamos à disposição. Meu tempo ele agora chegou no final, é só para a gente poder finalizar aqui. Pedir para que o município olhe com bastante carinho, né, sobre as verbas vindouras, para que a gente possa atenuar lá os problemas também de Bom Sucesso, né? Então, se Deus quiser, dentro dos pedidos que eu fiz também a Brasília, fiz essa solicitação. No mais é isso, agradeço a todos, uma excelente semana, fiquem com Deus. Obrigado, Éder. Passa a palavra agora a vereadora Thalita. Boa noite, senhor presidente, doutor Luiz, colegas vereadores, João Paulo e Fernando, a Ellen que está aqui, munícipes que nos assistem pelo portal da Câmara ou pelo Facebook. Antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito, Paulinho, e dizer que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Bom, essa noite eu gostaria de falar da alegria de ver hoje as escolas estaduais e municipais do nosso município voltando parcialmente com as aulas. Fomos nas escolas municipais e conversamos com as crianças e vimos a satisfação delas em poder voltar para a escola. Para as crianças que ainda não voltaram, eu digo que, se Deus quiser, em breve, todos estarão de volta nas suas escolas. Essa semana que passou, estive em Brasília com meus colegas Éder, Maurício e Pierre. Nós tivemos uma ótima conversa na presidência do Senado com o senador Alexandre da Silveira. Entregamos a eles demandas para Itanhandu. Encontrei também na Câmara dos Deputados com o meu deputado federal Odair Cunha e, junto aos colegas Éder e Pierre, solicitamos que ele interceda junto à ANTT soluções para a falta de transporte da cidade de Cruzeiro até a cidade de São Lourenço. Pedimos também verbas para o esporte e outras demandas necessárias para a melhoria de nossa cidade. Odair, o nosso muito obrigado por sempre estar atendendo as solicitações que levamos até você. Aproveitamos também para fazer um curso buscando aperfeiçoamento constante para poder ajudar a população cada vez mais. Bom, por hoje é só, tenha uma semana abençoada. Obrigado, Thalita. Passa a palavra agora ao vereador Luiz Fernando. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, a Ellen, representante da associação, dona Cecé, que não perde uma reunião, sempre estava presente, agora não podendo, acompanha pelo Facebook, é o que o seu filho, ontem eu tive com o Toninho, falou que não perde uma reunião da Câmara e que brevemente vai estar com a gente aqui de volta. E com isso eu cumprimento a todos também que estão no Facebook e no portal da Câmara, o meu muito boa noite. Queria começar falando, na última quinta-feira nós tivemos aqui a audiência pública, tratando sobre a conclusão aí do trabalho, dos estudos, para o plano de saneamento básico de nossa cidade. Um projeto esse muito importante, que vai requer aí os próximos 20 anos uma continuidade desse trabalho, e que está sendo na sua fase agora final de conclusão, para poder darmos início às etapas desses 20 anos, que começará, se Deus quiser,
nessa legislatura. Foi uma audiência muito boa, de muito aproveito. Também aqui eu queria falar aí a respeito aí das visitas que eu fiz nessas escolas, juntamente com os colegas David e Cresson, fomos lá na Tempo Integral, tivemos no Souza Nilo e na Nene Garcia. Todas essas escolas aí recebendo, que foi aproveitado esse tempo, as municipais para as reformas, como a Girlen nos falou que, graças a essa pandemia, conseguiu fazer muitas reformas necessárias. Lembrando que, depois o vereador Crespo poderia até confirmar que recursos dessas reformas em todas as escolas de âmbito municipais, deixado pela gestão passada, que possibilitou o governo, esse governo com a pandemia, está fazendo feito. E muitas boas melhorias nas escolas. Nós podemos ver na Ana Carlos e na Nene Garcia aí, o relato das diretoras aí, feito de perto, mas também dá os parabéns a essa gestão parabéns à gestão passada que se importou em fazer esse investimento e a essa atual também que pôs em continuamento esse projeto, né, e que deu um resultado bom para o retorno dos alunos hoje. Também queria relatar um outro aspecto muito chato. Tenho sido muito cobrado sobre a falta de água no jardim, e é claro, está começando a vir a outros bairros, a Estiva, final de semana, teve falta d'água, mas aqui eu queria hoje fazer um apelo. Não quero, como foi pedido aqui, requerimento, ideias, mas hoje eu queria usar minha fala e não cobrar o governo, embora eu tenha que fazer isso, porque necessitamos urgentemente de melhorias na estação de tratamento de água da nossa cidade. É uma perfeita conscientização de toda a cidade. Por quê? Eu tenho relatos da falta de água no jardim. Uma parte do jardim tem horas do dia que não tem água nem para tomar um copo d'água, para necessidades, nada. E a outra parte que tem, enche piscina, desperdiça, lava carro. Nós sabemos, isso é fato, que pessoas no jardim que tem mais de uma pena d'água. Então, nós, hoje, na minha fala sobre a água, do bairro Jardim, e também para toda a cidade, eu faço um apelo: não desperdice água, senão hoje é algumas pessoas, amanhã pode ser a cidade inteira com a falta d'água. Claro, precisa de alguns ajustes de manutenção, o jardim precisa aí de ser retirada a água no rio. Mas a prefeitura pode fazer o que for, se a pessoa na cidade, se a população não tiver consciência do gasto de água, todo o trabalho vai ser em vão. Depois, na fase do Pierre, que se complementar alguma coisa, fica à vontade, colega vereador Pierre. Também eu queria falar aqui do córrego da Estiva. A Ellen também conhece bem o córrego lá. Precisa ser limpado, como eu falei na fala do vereador Éter. Eu sou muito cobrado sobre o córrego. Na verdade, passa até nos fundos da minha casa, mas tem pessoas lá que param na porta da cozinha. Então, o mau cheiro na hora do almoço, aquele odor é insuportável. Então, precisa de uma limpeza, precisa de uma manutenção. E como eu disse, antigamente passava-se a máquina, fazia uma limpeza,
Então aquilo ali durava. Hoje não pode mais por causa da legislação ambiental. Mas nós, eu penso que é o executivo que pense com carinho uma forma de manter mais limpo aquele corpo, como o da vila, para não estar muito aí problema de autor, tudo, que logo vem as chuvas fortes e então começa a parar as coisas, tá, transportamento, isso fica ruim. Então, estou falando, aproveitando esse campo, falando das chuvas, eu vi no Facebook alguns vídeos que alguns lugares já alagados com uma pequena chuva em pleno sábado. Foi falado aqui até pelo vereador Tepes, se eu não me engano, sobre a limpeza dos bueiros da cidade. E foi-se falado que iria fazer um trabalho de manutenção em toda a cidade. Não sei, eu acho que não teve. E estamos aí entrando no tempo da chuva. Então vai começar novamente aí a ter alagamentos em alguns pontos da cidade. Então é necessário que possa ver isso com carinho. Também queria falar que hoje aí teve audiência pública falando sobre os gastos, orçamentos da nossa cidade aí. Estive aqui, o colega Maurício, o Teide, Crepers, tivemos aqui, foi uma reunião muito boa, satisfatória aí, alguns dados trazidos importantes, sobretudo a Secretaria de Saúde. E por hoje é só, me despeço a todos aí, que Nossa Senhora possa abençoar a todos. Luiz Fernando do MTP. Obrigado, Luiz. Passa a palavra agora ao vereador Sandro. Boa noite, mesa diretora, funcionário da Câmara, colegas vereadores, representante da Associação Comercial, a Ellen, ouvintes que acompanham a gente pela rede social, portal da Câmara, Facebook. Uma boa noite a todos. Hoje venho falar à população de Teandu que nós estamos passando por uma crise hídrica grande e a tendência é piorar. Há uns 2 meses atrás eu já tinha dito que, segundo os estudiosos, nós vamos ter chuva só no final de outubro. E a falta de água era apenas no lugar mais alto de Teandu. Ponte Alta, Monte Verde, Estiva, alguns lugares da Vila Carneiro, e agora já está ficando no lugar mais baixo da cidade, e em breve nós teremos falta de água no centro, nas partes mais baixas, devido ao custo de água diminuindo em grande proporção devido à falta de chuva. E nós, ainda que as cidades vizinhas, algumas já estão fazendo racionamento de água. Para quem não sabe, o racionamento de água é não ter a água para você usufruir durante o dia todo. Vai ser fechado o registro. Então, nós estamos chegando nessa situação devido à falta de chuva e o grande consumo de água da nossa população. Nós vamos ter, como se diz assim, por bem ou por mal, de ter que economizar água. Né? Foi dito tantas vezes nessa casa, por mim, por outros vereadores, de fazer de economizar água, de fazer um reservatório de água, e nós, as partes mais críticas, que é a parte do bairro Jardim, que é um bairro rural, e que a grande maioria da população não tem uma caixa d'água, não tem um reservatório de água que consiga comportar o dia todo. Então, a população vai ter que
que correr atrás do seu problema, vai ter que armazenar água, vai ter que ter um reservatório maior, uma caixa d'água maior. Na cidade, a gente, tanto na área rural quanto na área urbana, vai ter que aproveitar a água da máquina de lavar, para lavar o quintal, para lavar a calçada, para reutilizar essa água. Porque o desperdício é muito grande, essa água é tratada, e nós vamos ficar sem água. E tantas vezes eu falei das caixas d'água que estavam lá no bairro Jardim para fazer um reservatório, e não foi feito, não foi colocada, foi cedido o terreno, nem sei como está a situação desse terreno, que foi cedido para colocar essas caixas d'água para a prefeitura, e não foi feito. Hoje estamos aí passando, a população da área do bairro Jardim passando uma necessidade enorme. E isso vai acontecer na área urbana também, se nós não racionar, se a gente não fizer um reservatório, muita gente vai ficar sem água. E eu digo isso não só pela água, não, também pela limpeza da cidade. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. A prefeitura não dá conta de varrer a rua, de capinar a rua, de pegar o lixo de todos os munícipes. Não está dando conta. Porque há uma falta de educação muito grande. O lixo é coletado no horário, passou o lixeiro, o pessoal está pondo lixo na rua, está pondo entulho na rua. Outra coisa, entulho, carpina, não pode misturar. A carpina vai para um setor e o entulho vai para outro. Tábua, essas coisas não pode misturar o lixo. Cada um vai para um lugar. Isso dificulta a coleta do lixo. Aí o coitado que vai recolher o lixo está lá, tábua, está prego, está entulho, está mato, está poda. Então, quer dizer, falta de conscientização das pessoas pensar um pouquinho. Coloca o entulho na rua, não põe separado da carpina, vai ter que pôr junto mesmo. Então, isso aí é uma ação que a gente não devia nem estar falando aqui, tinha que ter a consciência de cada um e colocar aí o mínimo possível, né, ajudar a gente manter a cidade bonita, arrumada. A educação do povo reflete na limpeza e no embelezamento da cidade, embelezamento da nossa rua, embelezamento da praça, a limpeza. Agora a gente, assim, daqui a pouco está aí a hora de pedir voto, vem aqui na porta de casa. Nós vamos sim pedir voto, e vocês votam. Vão ter que votar em alguém. Agora não depende dos políticos, depende de vocês, depende do povo. De unir, de fazer um trabalho em conjunto, para ter uma cidade bonita. Começa pela rua de vocês, embelezar a sua rua. Está chegando o Natal aí agora, vamos colocar, deixar a cidade limpinha, arrumadinha, embelezada, com luz. Porque a culpa do não sucesso, às vezes, da pessoa, ou culpa o pai, ou culpa os políticos. Entendeu? A culpa não é nem do pai, nem do político, é de vocês mesmo, nossa, que não faz a parte. Cada um fazendo a sua parte, não seria desse jeito. Eu estou num desabafo que a gente vê gente andando na praça, às vezes chupando sorvete, jogando papel na rua, às vezes tomando uma água, jogando a garrafa na rua. Você passa perto da ponte ali que dá acesso ao bairro Nossa Senhora de Fátima, papel, copo, papel higiênico, tudo ali no redor da ponte. Esse pessoal da Vibra também ali, que recebe ali as cidades vizinhas, está uma acumulação de lixo ali, os motoristas vão colocando ali, jogando os copinhos, e por estar sujo já, vai sujando mais. Então, se manter limpo, a pessoa joga, já tira para queimar a cara deles, porque tem que ter alguma ação para isso não acontecer. Porque a gente tem ali uma vitrine de Tenhandu, que é um cartão postal, que é o nosso rio, que está ao contrário do cartão postal, né? Que em vez de estar bonito, está feio. Então, aqui é o meu desabafo à população, que nós nos unimos para deixar a cidade bonita, uma cidade limpa, e com a colaboração de todos nós. Encerro minha fala, desejando saúde e paz, são os votos de Sandro Gás. Obrigado, Sandro. Passa a palavra agora ao vereador Rivaldo.
Rivaldo já utilizou seu tempo como líder de governo. Passo então ao vereador Cleberson. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da Câmara, Ellen, representando a Associação Comercial. É sempre importante falar, né, da representação da associação, porque, infelizmente, nem todos se fazem representados aqui na Câmara, então, parabéns à ASEAV mais uma vez. Cumprimento toda a população de Tenambu também que nos acompanha nessa noite, pelas mídias sociais. A todos, meu muito boa noite. Aproveitando aí que os colegas têm tocado no assunto da volta às aulas, hoje eu também visitei algumas escolas, não foi possível visitar todas, mas ainda pretendo fazer, para acompanhar como tem sido o retorno, né? Então, nós pudemos até conversar com os alunos dentro da sala de aula, e eu perguntava para eles, quem está feliz que voltou às aulas? E todo mundo, né, realmente naquela reação espontânea e imediata, de muita alegria mesmo. Não tem como, a aula de casa, ela nunca vai ser igual. Nós sabemos que os professores se desdobraram, os professores também merecem os nossos aplausos, o nosso reconhecimento, por todo esse período de dificuldade. As escolas se adaptaram e agora é uma nova realidade, mas é muito bom ver o contentamento, tanto dos profissionais da educação, quanto e sobretudo dos alunos que estão felizes, desde os menorzinhos até já os adolescentes, né, no nosso colégio Souza Melo, todos muito contentes e felizes com o retorno das aulas. Eu não tenho dúvida do sucesso que vai ser. Hoje na escola Neném Garcia, conversando com as funcionárias lá, as nossas auxiliares escolares, as merendeiras também e a diretora, eu perguntando, e aí, qual que está sendo a sensação de vocês? Elas falaram, não, muito bom, muito tranquilo, muito sossegado e realmente vai dar muito certo. Então, fiquei muito feliz com o retorno das aulas. É algo que eu já vinha defendendo aqui, das aulas presenciais. Então, parabéns aí a todos que fizeram isso acontecer e eu tenho certeza que agora vai deslanchar nesse sentido. Temos que correr atrás do prejuízo, né, que esse tempo que as crianças ficaram em casa, certamente tiveram uma perda grande educacional, mas que será recuperada rápido, porque a educação de Tenambu realmente é de excelência. As nossas escolas são de grande qualidade e nós confiamos nos nossos profissionais. Inclusive, nas escolas a gente pode observar as reformas, e sim, Luiz, a pergunta que você me fez, né, a gente precisa realmente honrar quem tem honra, né, reconhecer os méritos. Então, parabenizar aqui, lá a gestão anterior ainda, na pessoa do Evaldo, a Juliana Scarpa, que foi secretária de Educação, por tantos investimentos, porque é como uma semente mesmo, né? Alguns plantam, outros regam, e um dia vê-se o crescimento disso tudo. Lá atrás, nós voltamos recursos aqui no ano passado, alocando recursos, o Edward se lembra disso, e a gestão anterior, então, na pessoa da Juliana Scarpa, colocou recursos em todas as escolas. Tinha previsão de obra, então, em todas as escolas. Essas obras começaram o ano passado já, e estão se estendendo até agora. Por exemplo, na escola de tempo integral, no Jardim, a quadra que está sendo feita lá, um espetáculo também. Então, parabéns para as pessoas, para todos os envolvidos, como disse o Luiz Fernando, aos que começaram e aos que agora dão continuidade. A administração pública nunca terá um único pai, né? Na verdade, é responsabilidade de todos. Então, um começa, o outro termina, e assim a cidade vai progredindo. Falar também do calçamento da rua Jara Guedes, lá que desce aqui da Tereza Guedes, né, no bairro das Mansões, até o bairro René Charlier. Um calçamento esperado também por anos, apesar de não ter muitas casas ali. As poucas que tem merecem o calçamento e, sobretudo, é um acesso importante ao bairro René, mas que era pouco usado, devido à má qualidade daquela rua, né? Se chovia, dava barro, não dava para subir, e se não chovia, então era o pó, que era realmente numa rua esburacada. Então agora nós temos lá o calçamento sendo feito, e eu quero aqui fazer justiça, deputado Dimas Fabiano, né, que destinou aquele recurso para Tenambu. Então os deputados sempre contribuem muito com a nossa cidade. É mais uma obra que foi deixada na gestão passada, tudo encaminhado, licitado, e agora que a gente vê a execução.
E falando de obra de calçamento, o líder do governo, meu amigo Rivaldo, trouxe a notícia para nós do retorno previsto para essa semana, né, Rivaldo? Do calçamento das obras para calçamento, troca lá da pavimentação na rua Antônio Bustamante da Costa. Nós temos cobrado muito o calçamento dessa rua Antônio Bustamante da Costa que está parado já há meses e a gente não sabe o motivo. Nós fizemos um requerimento para saber por que está parada aquela obra e a resposta não chegou até hoje, infelizmente. Até um amigo meu me mandou uma mensagem agora há pouco perguntando, e aí, já tem as explicações por que está parado? Eu falei, infelizmente não tem. Mas se retomar a obra eu fico contente, eu acho que é isso que a população espera, né? Precisa muito fazer realmente aquela obra lá, tem manilha espalhada para a rua inteira, já há meses, então a população não anseia e necessita daquele calçamento da rua Antônio Bustamante da Costa. Eu quero parabenizar o Hospital de Tenambu aqui também, que tem passado por uma transformação em alguns sentidos, especialmente falando na saúde da mulher. Nós tivemos lá esses dias, dentro desse mês, o primeiro parto humanizado que aconteceu na nova sala do hospital para parto humanizado, né? Ou seja, os partos normais que as mulheres têm na hora de dar à luz. Então eu quero parabenizar o Dr. Taiguara Rocha, que tem feito um grande trabalho lá no hospital. Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Quando eu consegui o recurso para o hospital no valor de 350 mil, o Dr. Taiguara entrou em contato comigo e me pediu que parte desse recurso fosse utilizado para comprar uma cama PPP, que é uma cama própria para trabalho de parto humanizado, então, no nosso hospital. E isso está bem adiantado já, a Cláudia falou comigo essa semana. Então, o Tenambu está avançando nessa questão do cuidado com a saúde da mulher. Isso é muito importante. Nós falamos que os partos humanizados, ou seja, os partos normais, eles trazem benefícios extraordinários à saúde da mulher. Então, eu fico muito feliz que o hospital esteja avançando nesse sentido. Junto do provedor lá, o Cláudio, e toda a equipe de médicos. Eu parabenizo também o doutor Taiguara Rocha, que tem feito um grande trabalho nesse sentido, em Passa Quatro e também aqui em Tenambu. Para concluir a minha fala, o Rio Verde, né, que nós temos falado muito sobre ele, como que ele precisa receber investimento, e precisa mesmo, né, mas também cuidar um pouquinho da aparência. Hoje, moradores lá do bairro IP falaram para nós, Cléus, será que não tem como melhorar um pouquinho isso aqui que nós estamos vendo? Porque está parecendo realmente um córrego sujo abandonado. Tem lá bambu atravessado no meio, né, o mato tampando. Então está muito pequeno, sujo, estreito. Assim, pelo menos uma limpeza. Como disse o Luiz Fernando, nós sabemos que a legislação ambiental, ela implica bastante. Então, de repente, não pode entrar com a máquina, né, não pode colocar no leito do rio a máquina, sem uma autorização da SUPRAM, que é o órgão estadual do meio ambiente, mas que possa lá ter um cuidado maior, uma limpeza às margens do rio, porque aquilo ali é ruim para os moradores, que abre a porta e dá de cara, então, com o rio completamente abandonado, sujo. Não vem de hoje, pessoal, é antigo, mas nós precisamos cuidar também do espaço e ambiente que vivemos. Então eu peço aqui que seja estudado pela Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Gerais uma limpeza, uma melhoria lá na prainha com relação ao nosso Rio Verde. Hoje a audiência pública aqui na Câmara, o Luiz Fernando disse, para a prestação de contas, né, do quadrimestre da Prefeitura Municipal. E o que eu fiquei feliz de ver é o seguinte, a Prefeitura está arrecadando bastante dinheiro. Isso foi nos apresentado aqui hoje. Tenambu tem hoje em conta mais de 15 milhões de reais, somados os recursos vinculados e os livres. Então, hoje Tenambu passa por um momento abençoado. Tem dinheiro em conta e assim vai ser possível que a Prefeitura resolva os problemas da nossa cidade. Nossas palavras eu me despeço, vereador Cleberson, e que Deus continue abençoando Tenambu. Obrigado, Cleberson. Passa agora a palavra ao vereador Pierre. Senhor presidente, nobres colegas, servidores desta casa, João Paulo, Fernando, doutor Luiz, o nosso assessor jurídico, Ellen, representante
da Associação Comercial, público que nos acompanha através do Facebook, do portal da Câmara, boa noite. Senhor presidente, começo agradecendo em nome da minha família a todas as manifestações de carinho pelo falecimento da minha tia, ontem em Volta Redonda. Minha tia é itenduense, nascida e criada aqui. O carinho recebido por todos nós é muito importante nesse momento de tamanha tristeza. Esse carinho conforta. Agradeço a todos de coração. Na última semana, estive em Brasília, juntamente com os colegas Maurício, Thalita e Éder, onde, na oportunidade, levamos demandas da cidade no Senado Federal, para Alexandre Silveira. Foi um momento muito importante, que eu tenho certeza que logo resultará em bons frutos para Itanhandu. Estivemos também no gabinete do amigo, deputado federal Dair Cunha, onde também levamos a ele demandas de nossa cidade. Dentre elas, uma que eu julgo muito importante para o momento, nós solicitamos a ele que ele atue junto à NTT no sentido de que haja uma solução para a questão do transporte interestadual para a região. Este problema tem causado grandes transtornos a vários munícipes de Itanhandu que precisam desse tipo de transporte para trabalhar em outra cidade da região, e mesmo para questões envolvendo saúde, por exemplo, em São Lourenço. E lazer também. Estive hoje, junto com os colegas Éder, Maurício, Thalita, visitando as escolas municipais e acompanhando a volta dos alunos nessa reabertura das aulas presenciais. Podemos comprovar o zelo, o carinho de todos os servidores com a escola e com os alunos que estavam voltando. Podemos comprovar também que todos os protocolos de segurança apontados pelas autoridades de saúde estão sendo seguidas. Os alunos estavam muito felizes por essa volta. Aproveito, inclusive, para parabenizar o trabalho sério e eficiente da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Comitê contra a Covid-19, pela forma responsável que esta volta das aulas presenciais foram planejadas. No próximo final de semana, uma questão bastante importante também, começam as provas do concurso público, tão esperado por todos nós. O concurso era para ter sido realizado ainda em 2020, mas devido à pandemia, a sua realização ficou impossibilitada. O candidato deve acessar o site do IBAMA para ter acesso ao seu cartão de inscrição. É importante destacar que essas provas serão realizadas seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Desejo boa sorte a todos que irão realizar a prova. Uma informação também muito importante, estive hoje à tarde conversando com o secretário de Educação, Luciano. Ele me disse que na próxima quarta será publicado o edital referente ao auxílio estudantil, que visa justamente ajudar os alunos no custeio do transporte para os que estudam, né, nas faculdades da região. Essa ação é muito importante e programas como este devem ser sempre apoiados, pois ajudam inclusive na permanência do aluno na faculdade, o que mais tarde resultará na realização de um sonho por parte do aluno ao conquistar um diploma universitário. Quero parabenizar o secretário de Turismo, o amigo Tatal, e sua equipe, que finalizou, na última semana, o projeto executivo de sinalização turística de Itanhandu. Inclusive, senhor presidente, ele me repassou uma cópia desse projeto. Eu vou enviar para o João Paulo para que ele imprima e deixe à disposição aqui dos colegas, para que quem quiser dar uma olhada. Esse projeto vai com certeza impulsionar o turismo na cidade.
O Tatal, com a sua equipe, vem fazendo um trabalho de total recuperação do turismo. E isso vai impactar de forma positiva na pontuação do ICMS turístico, o que, obviamente, resulta em mais receitas para serem investidas no turismo de nossa cidade. O Tatal estava me explicando, em 2016, quando ele entregou a secretaria, a pontuação de Itanhandu no ICMS turístico estava na casa de 14 pontos. Ele pegou agora, em janeiro, na casa de 9 pontos. Uma perda muito considerável. Quero destacar também a contratação feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social de uma equipe de proteção social especial. Considero isso muito importante. Já fui conselheiro tutelar e sei o quanto faz falta uma equipe que visa justamente trabalhar com a proteção social. Essa equipe será composta por um assistente social, uma psicóloga, um educador físico, para atender as demandas do município, que envolvem desde os moradores de rua, famílias cujos vínculos familiares ou comunitários estejam rompidos ou em processo de rompimento. Essa equipe vai trabalhar as articulações em rede para que as demandas por esse tipo de trabalho sejam diminuídas. Essas famílias geralmente são encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou pela rede de proteção que envolve a saúde também. Uma outra questão para finalizar, senhor presidente, que eu considero também que merece um destaque, é o início do projeto das atividades esportivas nos bairros. Esse projeto, inclusive, está no nosso plano de governo e, graças a Deus, estará começando na próxima quarta-feira no bairro Jardim, o horário das 14 às 16 horas. Senhor presidente, encerro desejando a todos uma boa noite. Obrigado, PR. Passa a palavra agora ao vereador David. Boa noite, senhor presidente, Maurício, secretário Thalita, doutor Luiz, João Paulo, Fernando, os colegas vereadores, Ellen, aqui hoje novamente representando a Associação Comercial, e a todos que nos acompanham através aí do Facebook e da TV Câmara. Pegando a fala dos colegas vereadores, também estive presente hoje em algumas escolas, não deu tempo de ir em todas, mas algumas escolas, também pude aí ver, acompanhar a alegria das crianças e estarem voltando aí à aula e ver que o principal, que é o protocolo sanitário, está sendo seguido. A gente vê aí tudo que a vigilância sanitária pediu, foi feito, está sendo feito, então acredito aí que teremos bons resultados, e que possamos aí tomar aos poucos a nossa rotina. Voltar ao normal nunca mais será possível, mas chegando aí próximo ao normal, se Deus quiser, vamos voltando aí. Gostaria também de falar, como o colega Rivaldo falou, cobrei algum tempo também sobre os bueiros, Rivaldo? É uma preocupação, porque no final do ano passado, após até as eleições, já tinha sido aqui eleito, fomos bastante cobrados em relação aos bueiros e até mesmo a água invadindo algumas casas. Já estamos aproximando novamente do final do ano e eu vi que até agora nada foi feito em questão dessa água. E eu acho que o momento já está passando. A gente viu aí no último sábado, essa chuva que deu, já inundou algumas ruas. Então eu acho que a prefeitura teria que dar uma atenção maior agora nesse momento, porque depois que começar a chuva, aí não vai adiantar mais, Aí a gente vê que o pessoal vai sofrer novamente com a questão dos bueiros entupidos. Tem alguns locais que a gente sabe, a gente tem consciência que não é só os bueiros, mas tem alguns lugares que sim, é o bueiro que faz toda a diferença no escoamento da água, e se não for feito um trabalho agora,
quando vai chegar aí o período da chuva forte, não vai dar tempo. Como vereador, a gente sempre cobra, né? E quando tem que dar os parabéns, a gente tem que dar os parabéns também. Votamos aqui nessa Câmara, com o voto de todos os vereadores, aquele convênio sobre a iluminação de LED. E aos poucos está chegando, a gente vê a satisfação e a alegria dos moradores em ver. E a diferença, é fenomenal, a diferença que essas lâmpadas têm feito aqui na nossa cidade. Essa semana passada chegou Jardim Colina, IP Amarelo, Amarelinho, chegou no Santo Odilo. Alguns postos, às vezes o pessoal pergunta por que de alguns postos ainda não serem trocados. Questão aí dos braços, né? Eu estava conversando com um profissional, a empresa que está fazendo essa troca, é a questão dos braços, que não são adequados para esse tipo de lâmpada, mas vão ser trocados. Então, parabéns aí ao Executivo, parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho que está ficando fantástico. Também gostaria aqui de deixar meu agradecimento, a minha satisfação. No último sábado à noite, à tarde, né, fui informado de uma casa que sofreu danos depois daquele temporal. E parece que a pessoa lá, a família estava apavorada, não estava conseguindo entrar em contato com o pessoal da prefeitura. Imediatamente entrei em contato com o Mário da Defesa Civil. O Mário, junto com o Manuel Vicente, funcionário, estiveram lá na casa. E hoje ele me deu um retorno aqui que já estão sendo tomadas todas as providências. Parece que teve 3 pontos aí que tiveram algum dano, 3 casas, e já estão tomando providência. Então, parabenizar aí a Defesa Civil, o Mário, que imediatamente atendeu o pedido, foi na casa da pessoa, que a gente viu aquele evento também, foi fora do comum. E, então, que bom, a gente fica mais tranquilo em saber que a nossa Defesa Civil está funcionando, que o pessoal lá está interessado mesmo em trabalhar. Isso é muito bom. Então, parabéns aí ao Mário, Mané e toda a equipe da Defesa Civil que estão fazendo, né, esse trabalho aí. Hoje também é um dia muito, muito importante para os funcionários do Estado, porque hoje, dia 27, foi feita a retomada dos pagamentos referentes aí às férias-prêmio dos funcionários do Estado. Essa emenda, a lei de diretrizes orçamentárias da LDO, foi apresentada pelo deputado Dalmo Ribeiro, foi aceita pelo governador, Romeu Zema, e hoje foi feita aí essa retomada desse pagamento. É uma felicidade tremenda, porque eles não estavam recebendo isso, né? E tem direito, para quem tem direito, o pessoal às vezes já tinha até feito, né, essa conta, contando com esse dinheiro aí, para estar aí custeando alguns tratamentos de saúde, outras despesas aí. E agora, então, hoje foi retomado. No momento que o nosso Estado tenta se reerguer economicamente, né, depois dessa crise sem precedentes, uma injeção de 701 milhões de reais no mercado local representa um importante combustível para alavancar a nossa economia. É mais dinheiro circulando, com certeza, no Estado, criando aí um ciclo virtuoso de geração de renda. Então, que bom, né? Nossos agradecimentos aí também ao governador Romeu Zema, que vem retomando aos poucos aí o nosso Estado, deixando aí o nosso Estado acertando, né, as contas e deixando o nosso Estado aí tomar devagar o seu rumo. E também agradecer ao deputado Dalmo Ribeiro, que mais uma vez acertou nessa emenda que ele sugeriu aí e foi acatado. Por hoje é só. David Silva, boa noite a todos. Obrigado, David. Gostaria de pedir ao vice-presidente Sandro que ocupe meu lugar na mesa para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo pelo portal da Câmara e pelo Facebook, a Ellen aqui, representante da Associação Comercial, aos funcionários da Casa, os nobres colegas vereadores aqui, boa noite a todos e a mesa diretora aqui. Bom, gostaria de iniciar falando a respeito de nossa saída a Brasília, conforme já falado aqui pelos vereadores que lá estiveram junto comigo,
Éder, Pierre, Thalita. Lá nós pudemos estar com o Alexandre Silveira, senador Alexandre Silveira, que é o braço direito do senador Rodrigo Pacheco, e o mesmo nos recebeu lá na presidência do Senado, e pudemos estar com ele, entregar a ele uma demanda muito importante de nossa população aqui, que sem dúvida alguma entregue em mãos, né, pela gente lá, assim que for atendido, se formos atendidos, será de grande valia para toda a nossa população. Estive também com o deputado federal Júlio Delgado, de Juiz de Fora, deputado federal já de alguns mandatos aí, e tem também ajudado, trabalhado muito por Itanhandu, junto à Câmara dos Deputados e aos projetos que lá ele vem executando. Fomos muito bem recebidos pelos dois, né, tanto pelo Alexandre Silveira quanto pelo Júlio. Gostaria de agradecer a chefe de gabinete dele, a Kate também, a Maria Eugênia, assessora dele, que tem dado todo suporte para a gente aqui entendendo já essa parceria nova, porém não menos importante que as demais. Hoje estivemos também nas escolas municipais, não em todas as escolas municipais, faltou a creche e também faltou as escolas particulares. Obviamente não demos conta de cumprir com todas as idas em todas as escolas, mas a grande maioria pudemos estar lá e ver aquilo que o PR disse. Realmente estão seguindo rigorosamente os protocolos de vigilância sanitária e, sem dúvida alguma, com a responsabilidade dos pais, né, somado a essas atitudes tomadas pelas escolas, sem dúvida alguma, teremos um momento de sucesso. Reitero ainda que qualquer sinal, qualquer contato com alguma pessoa com coronavírus, não leve o seu filho à escola, pois ele pode passar para outras crianças que podem levar para seus pais e pessoas próximas. Hoje também, a Antônio Bustamante da Costa foi falado aqui pelo líder de governo. Eu confesso que ela é uma rua que, assim como o mamógrafo, eu tenho receio de falar sobre. No mamógrafo a gente fala que está funcionando, ele estraga. E o Antônio Bustamante da Costa está a mesma novela. A gente fala que vai começar quando vê não começa. Então, esperamos que em breve ela comece, né? Com relação à limpeza do córrego da Vila, do córrego da Estiva, semana passada nós estávamos cumprindo uma agenda lá em Brasília e não pudemos participar da audiência do Plano Municipal de Saneamento Básico, que sem dúvida alguma será de grande valia para o município. O vereador Luiz Fernando acompanhou as duas técnicas engenheiras lá junto ao córrego Estiva, e eu estive também com as duas técnicas engenheiras lá junto ao córrego na Vila Carneiro. O Luiz Fernando conhece bem o córrego da Estiva e eu já conheço bem o córrego da Vila, porque minha casa também, a casa dos meus pais, faz divisa com aquele córrego, então eu cresci brincando por ali. O Éder trouxe aqui uma informação de que parece, Éder, que não pode ser mexido ali. Porque mesmo O da Vila Carneiro, especificamente, a resposta que eu tive é que ele está cadastrado no IGAM. IGAM. Isso. Então, bom, eu não conheço o órgão, mas com certeza não é um órgão ambiental. Mas o que pode ser feito, acredito que possa ser feito, é uma interceptora lá. Tirar toda a rede de esgoto, tanto do córrego da Vila, quanto do córrego da Estiva. Isso acredito eu, na minha humilde opinião, a técnica, não haverá nenhum prejuízo ambiental, passando paralelamente ao córrego uma tubulação para que tire todo esse esgoto que é jogado nesses córregos e assim despolui o córrego, fazendo o córrego uma nascente, né? Então, a Vila, eu acredito eu que sejam menos casas que na Estiva, que desaguam ali no córrego, mas que também é um volume considerável de casas ali também, na Vila Carneiro. Então, fica a sugestão aí, desde já, para que o Executivo
possa estudar essa possibilidade de passar um cano paralelo ao córrego e tirar toda essa rede de esgoto ali e, obviamente, a manutenção e a limpeza, tanto do córrego, dos córregos quanto do rio. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de receio, porque a gente tem uma certa responsabilidade também de fazer limpeza no rio, né? Nós precisamos dos maquinários corretos, senão estraga, assim como estragou ali no Rio Verde, na ponte ali, e fica um absurdo, salvo engano, coisa de R$500 mil para poder consertar uma máquina. Então, é um bem público que infelizmente nos causou esse prejuízo, obviamente com um fim muito interessante para todos nós, que seria a limpeza do rio, mas não foi utilizado da maneira correta, bem como dessa forma a gente não pode prosseguir. Temos que ter os equipamentos necessários, as licenças necessárias e, obviamente, solicito ao Executivo para que prontamente possa também correr atrás dessas demandas junto à Secretaria de Meio Ambiente. Apresentei hoje, ainda com relação à água, um requerimento com diversos questionamentos ao Executivo, no qual eu falo sobre a questão da água, né? Primeiramente, eu acredito que, como o vereador Cláudio disse na votação desse requerimento, nós precisamos entender o nosso diagnóstico. Qual é a situação do momento, o que foi feito durante todo esse tempo e o que nós podemos contribuir lá para frente. Então, esse requerimento é uma forma também de ajudar o Executivo, com a minha humilde contribuição, a pensar um pouco mais além das tarefas do dia a dia. Obviamente, essas perguntas requerem um estudo aprofundado, um pouco mais técnico, talvez, mas são de extrema importância e necessidade para não só para o nosso entendimento, como para o entendimento do Executivo, dos próximos mandatos, bem como de toda a população. Então, aqui, eu quero saber como se encontra a situação do abastecimento de água no município, né? Uma pergunta mais genérica. Com relação às zonas urbanas, né? Aqui eu cito, obviamente, um rol exemplificativo, né? O Industrial, Ponte Alta, Monte Verde, Jardim Panorama, Vila Carneiro, Parte Alta e Alchiva. Então, qual que é o diagnóstico de cada bairro? Como que se encontra a situação da água hoje? E qual que é o prognóstico? O que a Prefeitura pretende fazer para resolver esses problemas das águas? E com relação às zonas rurais, nós sabemos da situação que as zonas rurais se encontram com falta de água, né? Então, os poços artesianos, quais são os poços artesianos e onde eles ficam? E se eles têm volume de água suficiente para suprir as demandas da população daquela localidade? É isso que eu quero com essa pergunta aqui, né? A resposta disso. Com relação especialmente, aqui eu fiz um destaque para uma pergunta em especial do bairro Jardim, né? O que será feito de investimento para solucionar a crise hídrica? E se houver, qual a expectativa de prazo para iniciar as obras? Então, eu quero saber o que de fato vai ser feito lá, né? Qual que é a expectativa? Vai tirar a água do rio? Vai. Mas quando? Já começou licença, andamento disso, né? Nós precisamos de uma solução mais rápida nesse sentido. E o que, desde os anos 2000 para cá, eu ia colocar aqui século XXI, eu falei, nossa, não, aí não. Então vamos pegar dos anos 2000 para cá, né? O que foi feito de investimento nessa área de abastecimento, tanto na área de plantação, né, de plantação de árvores, nas nascentes e tudo, quanto na parte de distribuição de água. O que foi feito de 2000 para cá? Né? E neste mandato, o que a Prefeitura já fez para solucionar, né, a falta de água, o que ela ainda pretende fazer para solucionar a falta d'água, e, por fim, uma indagação da qual, na última reunião, eu fiz uma cobrança um pouco mais incisiva a respeito do racionamento de água por parte da população. Né? Nós estamos, segundo o Pierre me disse até na última reunião, diante da maior crise histórica de água
né, de falta d'água, de seca, né, dos últimos 100 anos. Então, estamos numa situação muito complicada e nós temos aí cidades circunvizinhas a nós, Passa Quatro, Itamonte, bem como Cruzeiro, que estão adotando o racionamento como uma medida neste momento, que ainda não chove e não temos previsão concreta de nenhuma chuva. Então, eu quero saber do Executivo se ele pretende adotar o racionamento de água e, se sim, quando ele pretende adotar essas medidas. Eu acho muito importante essa comunicação com a população, e principalmente para que a população se conscientize, conforme o Sandro disse aqui, do uso excessivo de água. Hoje o Sandro fez uma postagem que eu achei muito interessante, né, que você colocou um galão do lado da máquina de lavar, né? Então você lava e joga água nesse galão, que depois você aproveita para lavar o quintal. Então é muito interessante. Eu estava até comentando com a Roberta, falei, gostei da ideia e tal. Ela falou, aqui a gente... Aí ela lembrou de uma coisa, que a gente usa a água da máquina de lavar roupa e aproveita no tanquinho para poder lavar pano de chão, essas coisas. Então dá também para a gente fazer dessa parte, né? Eu acredito que essa adoção dessa questão, sem dúvida alguma, nós iremos conseguir aproveitar ainda mais a água. Então fica a sugestão para toda a população, fica o meu muito obrigado, fica a boa noite a todos e que tenhamos todos uma ótima semana. Valeu! Passaremos à ordem do dia com a leitura do projeto de lei complementar 04 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dá nova redação ao artigo 98, revoga o artigo 99 da Lei 818 de 80, revoga e cria novos parágrafos no Código de Posturas do município. Artigo 1º. O artigo 98 da Lei Municipal número 818/80, de 23 de setembro de 1980, Código de Posturas do Município, passa a ter a seguinte redação. Artigo 98. Os animais de grande porte encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos serão recolhidos em depósito. Parágrafo 1º. Os animais recolhidos na forma do caput deverão ficar livres de maus tratos sob a pena de responsabilizações administrativas, cíveis e criminais. Parágrafo 2º. Fica autorizado o município a estabelecer ajuste, convênio ou contrato com particulares para atendimento do disposto do caput deste artigo, com a finalidade de transporte, recolhimento e permanência dos animais em propriedade rural particular. Parágrafo 3º. Em caso de depósito de estabelecimento conveniado ou contratado, ficará o proprietário do animal responsável pelo pagamento da taxa equivalente, bem como dos custos estabelecidos pelos convenientes. Parágrafo 4º. Os animais recolhidos em depósito estarão sujeitos a leilão após o prazo de 30 dias a contar pela data da apreensão. Parágrafo 5º. A taxa de serviço será cobrada conforme disposto do anexo 9 do Código Tributário do Município, Lei Complementar número 21 de 2019. Artigo 2º. Fica revogado o artigo 99 da Lei Municipal 818/80. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Estávamos esperando esse projeto de lei chegar nessa casa já. Parabéns ao Executivo. Passaremos à leitura da mensagem substitutiva 001/2021, ao do projeto de lei 084 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 76.650 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro apurado no exercício anterior, no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 76.650, incluindo a ação tipo projeto 1030, aquisição de equipamentos e material permanente para a garagem municipal, no programa 0036 com meta física. Aquisição de um veículo por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior dos recursos oriundos da fonte 100, recursos ordinários referente à conta bancária. 5, dígito 4, arrecadação. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a despesa em até 30%, R$ 22.995 do valor desse crédito. Artigo 4. Fica autorizada a inclusão do crédito adicional criado nessa lei, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigentes do município de Itaiandu. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei número 85 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 328.223,45 e inclusão de ação por anulação de dotação. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no âmbito do município de Itaiandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 328.223,45, incluindo a ação tipo projeto 1147, reforma e modernização do ginásio poliesportivo no programa 0019 com a meta física, reforma e modernização do ginásio poliesportivo Aristófanes Gomes. Artigo 3º. Para o efeito do disposto do artigo 2º dessa lei, fica anulada a seguinte rúbrica orçamentária: construção e ampliação de área esportiva. Artigo 4º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a despesa em até 30%, R$ 98.467,04 do valor desse crédito. Artigo 5º. Ficam autorizadas as adequações dessa lei na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigentes do município de Itaiandu. Artigo 6º. Essa lei revoga a Lei número 1426, de 21/9/2021, e entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei número 86 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 47.194,38 por anulação de dotação. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no âmbito do município de Itaiandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 47.194,38. Artigo 3º. Para efeito do disposto do artigo 2º dessa lei, fica anulada a seguinte rúbrica orçamentária: assistência farmacêutica básica. Artigo 4º. Ficam autorizadas as adequações dessa lei na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigentes do município de Itaiandu. Artigo 5º. Essa lei revoga a Lei número 1422, de 21/9/2021, e entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei 87 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre a declaração da passarela sobre o Rio Verde na rua Alexandre Moreira. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a passarela de pedestre sobre o Rio Verde, localizado na rua Alexandre Moreira, no centro do município de Itaiandu, Minas Gerais, denominada Passarela João Esteves da Fonseca. Parágrafo único. A declaração de utilidade pública visa bem organizar o trânsito, garantir a segurança de pedestres e prevenção de acidentes. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Leitura do projeto de lei 88 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 99.782,28 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e dá outras providências.
Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro apurado no exercício anterior no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 99.782,28 por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior dos recursos oriundos da fonte 100. Recursos ordinários referente à conta bancária 5 dígitos 4, conta livre. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a despesa em até 30%, R$ 29.934,68 do valor desse crédito. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão de crédito adicional criado nessa lei, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigente do município de Itanhandu. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei 89 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 24.000 por anulação de dotação. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 24.000. Artigo 3º. Para efeito do disposto do artigo 2º dessa lei, fica anulada a seguinte rúbrica orçamentária. Artigo 4º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a despesa em até 30%, R$ 7.200, do valor desse crédito. Artigo 5º. Ficam autorizadas as adequações dessa lei na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigentes do município de Itanhandu. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei 90 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura do crédito adicional suplementar por superávit financeiro apurado no exercício anterior no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado em abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000 por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior dos recursos oriundos da fonte 100, recurso ordinário referente à conta bancária 5, dígito 4, arrecadação. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a despesa em até 30%, R$ 60.000, do valor desse crédito. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão de crédito adicional criado nessa lei, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigentes do município de Itanhandu. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei 91 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 80.000 por anulação de dotação. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional no valor de R$ 80.000. Artigo 3º. Para efeito do disposto do artigo 2º dessa lei, fica anulado a seguinte rúbrica orçamentária: manutenção de bens inventariados, tombados, registrados, FUNPAC. Artigo 4º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a despesa em até 30%, R$ 24.000, do valor deste crédito. Artigo 5º. Ficam autorizadas as adequações dessa lei na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigente do município de Itanhandu. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Antes de encerrarmos a sessão, gostaria de parabenizar ao prefeito municipal pela passagem do seu aniversário hoje, Paulo Henrique Pinto Monteiro. Nossos parabéns aí de toda a casa, que Deus continue te abençoando. Declaro, portanto, a sessão encerrada e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará às 19 horas do próximo dia 4 de outubro de 2021. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.